Boa noite, povo de Deus, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Praticamente um mês ou mais de um mês, se eu não me engano, desde o último vídeo que a gente gravou, né? Falei que ia tentar me organizar, até hoje não voltei, mas vamos partilhar, porque quando o Senhor fala, ele fala para nós, ao nosso coração, mas ele também fala para o seu povo. Às vezes não é só para a gente, não é algo individual que o Senhor faz, ele nos fala de forma particular, mas ele fala para todos os seus filhos. E hoje, durante o grupo de oração, e durante algumas moções e sentimentos que o Senhor nos deu, eu fiquei pensando exatamente, o Senhor me colocava moção sobre a fachada da beleza que a gente tem ultimamente. De tantas e tantas vezes que a gente tem um belo por fora, a gente tem algo lindo, muito bem produzido, muito bem trabalhado, que seja na academia, que seja por meio de cosméticos, mas por dentro tá tudo bagunçado. Por dentro é como um sepulcro caiado, como a palavra nos traz. É belo por fora, mas por dentro perdeu a sua essência. Por dentro perdeu a sua forma. E quando nós estamos arraigados em Deus, é algo que não passa. A gente tem tribulações, a gente sofre, a gente passa pelas tormentas, mas a gente permanece no Senhor. E permanecer no Senhor nos traz exatamente aquilo que nós necessitamos. Nos traz exatamente a calmaria, a segurança de estar no barco. E na palavra que hoje foi pregada no grupo de oração, que era a passagem da tempestade acalmada, que está lá no Evangelho de São Mateus. E aí, enquanto a irmã ia lendo a palavra, obviamente é uma palavra que eu já ouvi, já conheço, né? E acredito que muita gente já conheça também. Vou pegar ela aqui para a gente poder refletir junto. Mas aí, quando a irmã ia falando exatamente sobre a palavra, e o Senhor, a palavra de Deus, ela é viva. Ela nos fala a cada dia, né? De acordo com aquilo que nós necessitamos. E a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículo de 23 a 27. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. Jesus subiu a uma barca com seus discípulos. E de repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que esse medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, e quando o Senhor me dava exatamente sobre essa moção dessa palavra de ciência, de beleza, de fachada, é do tanto que a gente cuida das coisas que são próprias desse mundo. Mas aí quando vem a tormenta, a gente fica desesperado. Aqueles homens conheciam Jesus, eram os discípulos, foram chamados por ele, chamados pelo nome, a serem pescadores. Mas aí quando vem a tempestade, quando eles estão em alto mar, e o mar aqui era uma área que propriamente era deles. Então eles sabiam os perigos que existiam. Mas enquanto a tempestade acontecia em alto mar, Jesus dormia. E aí eles não acordam Jesus e falam: o senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Nós estamos aqui perecendo, sofrendo, e o senhor está aí dormindo. Mas o mover de Deus na nossa vida, até mesmo quando tudo parece bagunçado, até mesmo quando parece que Deus está em silêncio, para aqueles que confiam, para aqueles que permanecem, Ele sabe em quem Ele colocou a sua confiança. E Ele sabe que a própria segurança está no barco. Jesus não é a segurança, Ele é a própria segurança. Ele é exatamente aquele que, em meio a todo esse turbilhão, a tudo isso, no momento que Ele disser: cala-te, não há quem possa resistir. Existe uma canção que diz assim: quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar?
quando eu e você entramos na fila da comunhão, quando eu e você nos achegamos até o sacrário, onde está Jesus Eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade. Tudo aquilo que é turbilhão na nossa vida, meu irmão, não é que vai desaparecer num passe de mágica. Na hora que o Senhor mandar silenciar, vai se acalmar. Mas ainda que nós saibamos quem está no barco da nossa vida, ainda que não seja o momento, ainda que o Senhor não tenha dado a ordem ainda, que a gente compreenda que a própria segurança está no nosso barco. Porque é o Deus soberano. Porque antes que as coisas aconteçam, Ele já sabia. O mal não é o Senhor quem nos faz, é fruto de nossas escolhas ou das escolhas de outros. Mas o Senhor permite, porque dele é capaz de tirar um bem muito maior. Mas para onde eu e você temos olhado? Nós temos olhado para aquilo que é exterior e que pode muitas vezes estar um emaranhado e a gente não tem controle? Ou a gente tem se voltado para o interior de cada um de nós, onde habita Deus? Porque eu e você, existe vida pelo sopro do Espírito Santo. E aí, voltando para o nosso interior, a gente percebe que o dono do mar, o dono do barco, o dono da história, o dono da vida, o dono de tudo, está no barco da nossa vida. Que possamos ter essa beleza, não de fachada, mas que possamos ter, e aí eu vou trocar a beleza aqui, substituir não essa fé de fachada, do eu rezo o texto todos os dias, do eu faço isso todos os dias, mas na hora que vem a tribulação, eu não consigo acreditar. Eu evangelizo para todo mundo, mas quando é na minha vida, aí eu não sei a diferença, aí eu não provo com o meu testemunho. Então que a gente não tenha somente essa fé de fachada, mas que a gente tenha fé que consegue encontrar a calmaria mesmo em meio à tempestade, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que buscam o Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você tome essa palavra para a sua vida. E aqui exatamente a palavra diz que o Senhor pergunta por que eles têm medo, por que tem tão pouca fé, que é gente de pouca fé. Sou eu e você. Eu que tantas vezes chego para o Senhor e falo, Senhor, às vezes eu queria sair correndo e deixar para trás, porque nem eu aguento mais tanta miséria em mim. Mas Deus olha ainda e Ele ainda acredita em você. Que nós possamos ter sede dEle, assim como Ele tem sede de nós. E que quando o Senhor ordenar, a calmaria virá. Que nós só tenhamos medo de uma coisa, de não estar na presença dEle, de não fazer a vontade dEle. Que Deus abençoe.